Boa noite, graça e paz em nome de Jesus. É com muita alegria que nós nos encontramos esta noite para prestar um culto de oração ao nosso Deus e agradecer a Ele pela oportunidade, né? Essa é a primeira quarta-feira que nós participamos aqui, pela graça de Deus, depois das férias. Então nós queremos agradecer a Deus por esta oportunidade. Queremos agradecer a Deus pela sua vida também, que está aí conosco nesta noite, para que possamos prestar um culto ao nosso Deus. Então eu gostaria de estar iniciando o nosso culto. Gostaria de estar falando com os irmãos um pouquinho sobre a situação da Covid, né? Da situação do nosso estado. Nós ainda precisamos continuar tendo os nossos cuidados acerca, para evitarmos nos contaminarmos ou contaminarmos outras pessoas. Então a gente precisa estar tendo esse cuidado. Então a gente pede para os irmãos, as irmãs, aquelas pessoas que vão estar participando conosco, que se preparem, que se protejam, podem vir à igreja naquele número, né, que a gente precisa cumprir, mas que seja com sua máscara, usando álcool em gel, e nas suas atividades também, que você possa estar fazendo isso. Deus possa estar te abençoando, mas nós precisamos cumprir com os nossos compromissos, de maneira que a gente possa cumprir, né, fazer valer essa lei que é de proteção, para que nós possamos nos proteger. Está vindo algumas medidas aí com alguns locais que vão ser fechados, né? Vão voltar a fechar ou reduzir seus horários de atendimento, então a gente precisa estar ciente disso, mas precisamos ter a nossa responsabilidade também, de como igreja estarmos nos precavendo, né? Para evitar a proliferação desta doença. Desta forma, meus irmãos, eu quero também avisar para a igreja, confirmar, né? Que eu dependo da confirmação dos irmãos da liderança para a reunião de amanhã, às 19h30. Eu coloquei lá no grupo que seria a reunião da pauta, para fazer a pauta da nossa próxima sessão, e também seria para o fechamento, mas nós só vamos fazer da pauta. O fechamento vai ficar para o domingo, então aqueles irmãos que puderem, confirem, aqueles que não puderem, digam para a gente que não vai poder estar, para a gente estar podendo saber o que fazer amanhã, ali naquela reunião, caso ela vá acontecer, tá certo? Então, feito isso, eu quero agradecer ao nosso Deus, agradecer a sua participação, agradecer aos irmãos e irmãs que aqui estão, né? Também agradecer você que está aí na sua casa e nos acompanha neste culto, neste momento, que o nosso Deus possa estar aí dirigindo a sua vida, a bênção do Senhor chega até você, e como é o culto de oração, nos coloque diante de Deus, coloque as suas necessidades, as suas alegrias, a sua gratidão diante de Deus, para que junto conosco você possa agradecer a Deus, ou pedir a Deus aquilo que você espera dele. E se você quiser mandar o seu pedido para nós, através de algum irmão, através do nosso WhatsApp, aí, pelo e-mail, você pode estar mandando, nós estamos à disposição para estar respondendo e orando por você aqui. Deus tem respondido as orações, muitas pessoas têm sido abençoadas através da oração dos teus servos. Então, se você precisar, em nome de Jesus, nós estamos à disposição. Se você tem dúvida da palavra de Deus, quer conhecer mais da palavra de Deus, nós também teremos o privilégio de compartilhar com você aqui da palavra de Deus, seja presencial, seja online, você pode nos contactar, nós estaremos à disposição para ministrar a palavra. Tem outros irmãos e irmãs que podem fazer isso também. Então, desta feita, eu quero convidar você para orarmos nesse instante, para nós começarmos nosso culto nesta noite. Vamos orar nesse momento. Poderoso Deus e eterno Pai, nós somos gratos ao Senhor pelo privilégio de nesta noite estarmos aqui para adorarmos e agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pelo dia que passamos, por esta noite na qual aqui estamos, para prestar um culto de oração ao Senhor, onde falaremos da Tua palavra, aquilo que o Senhor quer que nós façamos, aquilo que o Senhor quer que nós pratiquemos nas nossas vidas cristãs, Senhor Deus. E eu te peço em nome de Jesus, nós já viemos falando há algum tempo, dirigido pelo Teu Santo Espírito, acerca, Senhor Deus, das crises de comunhão que acontecem na igreja, e nós entendemos, Senhor Deus, que só o Seu Santo Espírito, atuando na vida da Tua igreja, na minha vida, na vida de cada irmão, de cada irmã, poderá sanar, Senhor Deus, essa crise de comunhão, de maneira que nós venhamos a aprender a cada um dos segredos e venhamos a obedecer, porque são ordens do Senhor, através dos Teus servos, para que nós possamos ter uma vida cristã saudável. Então, nesta noite, nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos que aquelas 14 segredos que já falamos, que se algum irmão ou irmão que ouviu, que possa aprender, Senhor Deus, a obedecer a Tua palavra. Nesta noite, guardado e dirigido pelo Teu Santo Espírito, pretendemos falar sobre o 15º segredo,
onde nós precisamos perdoar uns aos outros, precisamos perder, Senhor Deus, para que a obra do Senhor ganhe. Então nós pedimos em nome de Jesus que o seu Santo Espírito tenha poder sobre esta igreja, sobre cada irmão. Nós sabemos, Senhor Deus, que a vontade do homem muitas vezes ela atrapalha a ação do teu Santo Espírito, mas nós pedimos que em nome de Jesus o seu Santo Espírito convença do pecado, da justiça e do juízo, para que a tua igreja tenha o privilégio de desfrutar de uma vida saudável, de uma vida em comunhão com o Senhor e com os irmãos. O contrário disso, Senhor Deus, é uma vida infrutífera, uma vida morta, uma vida religiosa, e nós não queremos isso. Estamos aqui, Senhor Deus, porque cremos que o Senhor pode transformar nossas vidas como igreja viva, igreja do Senhor, igreja que é testemunho vivo de Jesus Cristo aqui. Então nós nos colocamos na tua presença assim, Senhor Deus. Queremos pedir ainda, Senhor, por aquelas pessoas que confiaram a nós os seus pedidos, confiaram a nós, Senhor Deus, que iríamos pedir ao Senhor, iríamos agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Então desta feita, Senhor Deus, aqueles que estão em casa talvez pensando, ou aqueles que mandaram seus pedidos, nós pedimos que o Senhor receba, Senhor Deus, e atenda segundo a sua vontade. Seja conosco nesta noite. Nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, porque sabemos que estamos aqui porque o Senhor permitiu, porque nada acontece sem a permissão do Senhor. Então, Senhor Deus, nós somos gratos ao Senhor por este privilégio. Nos ajude, Senhor Deus, nesta noite a falarmos desta palavra e cumpri-la, Senhor Deus. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Nós não teremos um período de cântico agora, o irmão não pôde estar conosco hoje, mas nós vamos iniciar direto no estudo. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no capítulo 4 de Efésios. Efésios 4, de 31 a 32. Paulo está falando ali sobre a santidade cristã, que ela é oposta à dissolução. A santidade cristã é oposta à dissolução. Nós vamos a partir do versículo 31 e versículo 32. Um pouquinho de tempo nós vamos estar falando aqui sobre o 15º segredo para derrotar a crise da comunhão. E logo após nós estaremos orando pelos pedidos e agradecimentos que temos aqui em mãos para fazermos. Amém? Diz assim a palavra de Deus: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Que Deus abençoe a sua palavra. O apóstolo Paulo está pregando para os Efésios. Nós já pregamos essa carta, nós repetimos elas aqui no domingo pela manhã, e nós dissemos que os 3 primeiros capítulos de Efésios, Paulo está falando sobre a doutrina, aquilo que nós cremos. Os últimos 3 capítulos, do versículo 4 ao versículo 6, fala da prática dessa doutrina, aquilo que nós cremos, como é que nós devemos andar, como nós devemos proceder como cristãos. E Paulo falando aqui da santidade, que ela é oposta à dissolução, ele fala agora sobre que nós devemos nos afastar de toda qualquer impureza, aspereza, de raiva, gritaria, insulto, todo tipo de maldade, e que nós devemos perdoarmos uns aos outros. Então nessa noite eu quero falar com você um pouquinho de tempo sobre o 15º segredo para derrotar a crise da comunhão, que nós estamos falando já aqui há um tempo. Nós entendemos que é necessário, há uma necessidade disso no relacionamento da igreja. O apóstolo Paulo entendeu que isso era necessário para a igreja de Éfeso. Eu acredito que talvez é possível que em todos os tempos a igreja precise estar revendo esta questão do relacionamento, que é a mutualidade, é aquele mandamento recíproco que eu faço para o irmão e o irmão faz para mim. E aí, meus irmãos, uma falha, um mandamento desse que nós falhamos nele, nós falhamos o relacionamento cristão, o relacionamento com Deus, o relacionamento com o nosso irmão. Aparentemente pode parecer que tudo está bem, mas quando nós falhamos em um desses mandamentos, nós provavelmente estamos em falha com Deus.
E é interessante que o apóstolo Paulo põe aqui um limite, uma medida. Como que nós devemos perdoar? Perdoar como um artista de televisão, como artista do cinema, como artista do teatro? Não. Nós devemos perdoar uns aos outros mutuamente, como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Deus nos perdoou antes mesmo de que nós pensássemos que éramos pecadores. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e Deus nos perdoou sem que nós pedíssemos perdão. Então preste bem atenção nisso. Deus nos perdoou sem que nós pedíssemos perdão para Ele. Então, Paulo mostra um limite, ou o tipo de perdão que nós devemos ter. É o perdão igual ao que Deus fez, de acordo com o dano quando Ele deu Jesus para nos salvar. É esse perdão. Então não é qualquer perdão. A vida cristã, eu tenho falado aqui, ela não é uma coisa de brincadeira, ela não é mar de rosa. Vida cristã é vida do homem transformado, a mulher transformada com Deus, é uma novidade de vida. Então, novidade de vida não se traz coisas velhas para a vida. Então, o apóstolo Paulo costuma dizer que estas coisas, essas falhas nossas, são obras da carne, são falhas da carne. Então, a falta de perdão é uma obra da carne. Desta feita, nós vamos dar continuidade. Deus não pode aprovar pecado na minha vida, nem na sua. Deus não compactua com pecado. Vamos, no sentido figurado, os olhos de Deus são tão puros que Ele não pode contemplar pecado em nós. O sacrifício do Senhor Jesus, quando Ele nos justifica com o seu sacrifício, Ele toma o nosso lugar. E quando Deus no céu olha, Ele não vê a minha pessoa, Ele vê agora a pessoa de Jesus na minha vida. E por conta disso Ele age com misericórdia, com amor, porque Ele vê Jesus em mim. Então aquela velha vida, como o apóstolo Paulo diz no capítulo 3 de Gálatas, eu não vivo mais ela, mas é Cristo que vive em mim, e é assim que Deus vê em mim. Agora, se eu permanecer uma vida de pecados, Deus não vai contemplar minha vida, não vai olhar minha vida, e a Bíblia diz que nossas orações não são atendidas quando nós mantemos pecado em nós. E talvez só o fato de eu não perdoar alguém, isso me impede de ter um relacionamento puro com Deus. E é provável que o meu relacionamento com meus irmãos seja um falso relacionamento, se eu não tenho um relacionamento puro com Deus. Então, Abacuque, capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: teus olhos são puros demais para ver o mal. Tu não podes contemplar a injustiça. Então, por que ficas olhando os traidores e te calas quando o ímpio devora alguém mais justo do que ele? Então, Abacuque põe à prova a santidade de Deus, a pureza de Deus, e ele diz, ele faz um sentido aqui figurado, como se Deus tivesse olhos como nós, e ele diz: Senhor, os seus olhos são tão puros demais que não pode ver o mal. Mas como que o Senhor deixa uma pessoa pior do que um judeu discipliná-lo? Como pode isso? Então ele põe aqui a santidade, a pureza de Deus, porque ele achava impossível que a pureza de Deus pudesse compactuar com aquilo. Ele não lembra da soberania de Deus, mas nós podemos entender que Deus, ele não compactua com o pecado. Desta forma, Deus não vai aceitar um crente defeituoso, porque, meus amados, se Deus transformou, se Deus deu um novo nascimento, Ele vai dar condições para que nós possamos cumprir e obedecer tudo aquilo que Ele manda. E o mandamento dele hoje é que nós devemos nos perdoar mutuamente. Semana passada, quer dizer, uns dias antes das férias, uns dias atrás, nós falamos sobre confessar os nossos pecados uns aos outros. Nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Hoje nós estamos falando sobre perdoar uns aos outros. Desta forma, confessar uns aos outros. Nós vamos entender muito bem como é que funciona isso. Se a gente tem que perdoar só quando a pessoa confessa, ou se só quando a pessoa fala, pede perdão só quando a pessoa só dá perdão quando a pessoa pede perdão, vamos entender isso um pouquinho mais. Mas quanto mais meditamos no perdão e valorizamos, mais nós aprendemos a oferecer perdão àqueles que nos tenham prejudicado. Irmão, seja qual for o que alguém fizer para você, nunca vai ser o bastante, vai ser igual ao mal de uma morte eterna. Ou seja, quem é que nos tirou da morte eterna?
foi Deus na pessoa de Jesus Cristo. Desta forma, o perdão de Deus ele é muito grande. Nós precisamos aprender com o perdão de Deus. E quando nós aprendemos com o perdão de Deus, nós conseguimos ter uma vida em Deus, uma vida que nós podemos abrir mão de direitos às vezes, para perdoarmos o nosso próximo. Então, desta forma, quanto mais nós meditamos na questão do perdão, mais nós valorizamos perdoar o nosso próximo. Quem perdoa muito, provavelmente aprendeu essa atitude e por meditar sobre quanto Deus lhe perdoou. Então o Senhor Jesus diz, quem mais lhe perdoou, quem mais pecou, mais ele perdoou. Então a gente entende que quando a gente olha para a nossa vida de pecadores, sem condições de ter perdão, e Deus vai e nos pega lá do lamaçal do pecado, e nos limpa, e nos salva com o sangue de Jesus, Ele nos purifica, e nós precisamos pensar nisso, quando alguém comete algum erro contra nós, e nós não queremos liberar o perdão, ou seja, esse perdão já não nos pertence, ele pertence a Deus, e o nosso papel é tão somente administrá-lo, administrar o perdão que Deus nos deu. Então, perdoar como Deus perdoou, não é qualquer perdão, não é qualquer perdão, é o perdão que Deus perdoou. Mas aquele que perdoa pouco, deve ser porque pouco valoriza o perdão que ele próprio recebeu de Deus. Quem perdoa muito, ele meditou no perdão que Deus deu da vida dele, ele avaliou a sua vida de pecador e agora ele perdoa. Aquele que perdoa pouco, ele não valorizou o perdão que Deus deu para ele. E é possível que se ele não perdoa, ele também não foi perdoado. A boa notícia, na verdade, é que existe a possibilidade de nós consertarmos esse erro de falta de perdão. E aí o mandamento é assim, presta bem atenção no que a Bíblia diz: afastem-se de vocês qualquer aspereza, desdém, raiva, gritaria, insulto, todo tipo de maldade. Irmãos, note bem que quando o apóstolo Paulo está falando aqui, esse primeiro verbo aqui, afasta, ele está dizendo que é uma ação nossa, pessoal, é eu que tenho que fazer isso. Aí é onde o homem espiritual, a mulher espiritual, precisa tirar de si tudo aquilo que é da velha vida e viver agora uma vida de novidade de vida com Jesus. Quando nós estamos pregando o Evangelho, uma coisa que eu amo fazer, evangelizar, quando a gente passa na parte do discipulado e fala sobre perdão, a gente costuma dizer para os irmãos que eles são novas criaturas agora, nasceram de novo, e por ter nascido de novo, tem uma vida nova, em novidade de vida. E essa novidade de vida, irmãos, não é com as artimanhas que nós tínhamos, não tem como ser com malandragem, com cartas escondidas debaixo da manga, vamos dizer no sentido do jogo aí no mundo, mas é o jogo de Deus, é da forma como Deus quer. Então, não adianta ser cristão do jeito que eu quero, eu tenho que ser cristão do jeito que Deus quer. Se eu tenho que ser cristão do jeito que Deus quer, eu tenho que afastar de mim qualquer aspereza, qualquer desdém, desfazer as pessoas, raiva, gritaria, insulto e todo tipo de maldade. Isso tem que estar longe do cristão, isso não é coisa de cristão mais. Não pertence mais se de fato um dia você teve um encontro com Jesus. E o versículo 32 de Efésios assim: sejam bons e compassivos uns com os outros. E aí vem o nosso tema de hoje: perdoando-vos mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. E aí eu pergunto: como é que você tem perdoado? Em que você se baseia para perdoar? Eu perdoo, mas não esqueço. Eu perdoo, mas não relaciono mais. Como é que você tem se baseado? Será que a forma como você se baseia é a forma de Deus? E muitas vezes nós penamos por não obedecer a palavra de Deus. Nós penamos porque pensamos que temos muitos anos de igreja, muitos anos de religioso, e tomamos decisões que não são as decisões que a palavra de Deus nos ensina. O Senhor Jesus diz um dia: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. E quando nós fazemos isso, nós cometemos muitos erros e nós não cumprimos a vontade de Deus, achamos que estamos fazendo uma boa coisa e estamos tão somente cometendo pecado. Estamos vivendo a vida velha e não a vida nova em Cristo Jesus. A carta aos Colossenses é uma carta paralela, muito próxima da carta de Efésios. No capítulo 3 de Colossenses 3, versículo 11 e 12, diz muito parecido com o que nós estamos falando aqui. Olha só:
A versão que eu tenho aqui é de Colossenses 3, 12 e 13. Como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de sentimentos de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Isso é ordem. Nós precisamos fazer isso para conviver com os irmãos. Versículo 13: suportem-se uns aos outros e se perdoem mutuamente, sempre que tiverem queixa contra alguém. Cada um perdoa o outro do mesmo modo que Jesus, que o Senhor, perdoou a vocês. Então, tanto Efésios como Colossenses, ela fala para nós tomarmos algumas atitudes espirituais. É claro que na velha vida, na vida sem Cristo, a gente tomava essas decisões contrárias a isso. Pode ser que alguns até tomam decisões parecidas com a que a Bíblia está dizendo, mas como novas criaturas, nós precisamos perdoar mutuamente. E sempre que tiverem queixa contra alguém, nós devemos perdoar. Cada um perdoe o outro do mesmo modo que o Senhor perdoou vocês. Então presta bem atenção: perdoar do mesmo modo que o Senhor perdoou vocês. Porventura Deus reteve alguma bênção para você? Porventura Deus negou você algum dia a respiração ou o alimento porque você pecou contra Ele? Então preste bem atenção nisso. O perdão é da forma como o Senhor nos perdoou. E seguindo, qual a definição de perdoar? Perdoar o outro cristão que me tenha maltratado ou ofendido. Esse é o objetivo, é a definição. O perdão aqui é eu perdoar a outro irmão que me tenha maltratado ou ofendido. Significa, por um lado, que eu deixarei de considerar esta pessoa com desprezo ou ressentimento. Então, perdoar, nesse caso, é que, mesmo que a pessoa tenha me maltratado, me ofendido, eu vou perdoá-la e considerar essa pessoa não com desprezo e ressentimento, mas considerá-la bem. E esse é o desafio. É assim que Deus perdoa. Irmãos, não tem como ser crente meia boca. Ou você é ou você não é. E se você quer ser, obedeça às Escrituras. 15º mandamento é: você vai abrir mão de uma coisa que é sua. E eu daqui a pouco vou te contar um segredo que você vai ficar assim abismado. Mas o primeiro aqui é: você não precisa tratar aquela pessoa que você perdoou, que ela te maltratou, te ofendeu, sem desprezá-la e sem ressentimento. É dessa forma a definição. Outra definição: por outro lado, eu terei compaixão dessa pessoa que me maltratou e me ofendeu, abrindo mão de toda a ideia de me vingar daquilo que me fez ou fazê-la sofrer por consequência dos seus atos. Então aquela oração que a gente faz, lembra? Ai, que cai um raio na cabeça, já fez essa oração? Que cai um raio, não pode mais. Não pode. Você vai precisar ter compaixão dessa pessoa, pedir a Deus que tenha misericórdia da vida dela, porque Paulo ensina sobre o fraco e o forte na fé, irmãos. E é muito interessante quando a gente entende. Tem um ditado antigo que diz assim: um não quer, dois não brigam, né? Quando dois não... Como é que é? Quando um não quer, dois não brigam. É assim: se alguém te fez mal, te ressentiu, te maltratou, e você não quer ficar com aquilo, você perdoa. Eu lembro de um livro, eu já comentei aqui, gostei muito daquele livro, de um padre. Esse livro quase dizia o seguinte: você falava de animais que ruminavam, que as animais comiam e comia o vômito de volta, né? Aí ele falou assim: essas pessoas que ficam ressentidas com alguém que machucou, que a decepcionou e tal, inclusive ele ensina ali que ninguém te decepciona. As pessoas não nos decepcionam, nós é que fazemos uma imagem daquelas pessoas e a gente pensa que aquela pessoa tem que ser aquilo que nós esperávamos, e aí quando aquela pessoa falha, a gente desiste e começa a achar que aquela pessoa fez um monte de coisa, mas a gente tem que olhar para nós. É nós que temos que melhorar e não aquela pessoa. E aí a gente fica decepcionado e fica ruminando, como se fosse comer vômito e botar para dentro. É nojento. É desse jeito. O pecado não perdoado é isso. A pessoa fica com ressentimento. Olha lá aquele irmão, olha lá aquela irmã. Fica sempre falando isso, repetindo e sofrendo. Isso traz doenças terríveis. Uma delas é uma dor abdominal. A segunda delas é uma gastrite. A terceira, uma úlcera. E a quarta, um câncer. É possível um câncer.
Muitos cânceres são psicossomáticos, começam aqui, terminam aqui, por falta de perdão. E a Bíblia ensina que nós devemos liberar o perdão, ok? Então, a razão pela qual nós devemos perdoar os outros é que Deus já nos perdoou. Ele já nos perdoou. Os pecados que eu vou cometer, irmãos, eles já estão perdoados em Cristo. Pecados do passado, do presente e do futuro, porque Jesus é suficiente para resolver os meus problemas. Então não tem que ficar preso nisso. Então, por que eu devo perdoar os pecados? Porque Deus já me perdoou. Inclusive o que eu vou pecar ainda, eu já tenho o perdão de Deus. É necessário que eu reconheça esse pecado, que eu nem sei qual vai ser. Espero que não passe por ele. Mas Deus já nos perdoou em Cristo Jesus. Então, a razão, por que eu tenho que pecar, Manuel? Por que eu tenho que perdoar? Porque Deus te perdoou. É por isso. E se você é um cristão, é uma cristã, se chama como o nome de Jesus, é transformado por Jesus, você tem obrigação de perdoar. E aí eu não estou falando de confessar pecados lá atrás, não. É de perdoar. Quem confessava é quem pecou lá atrás. Eu estou falando da parte de liberar. É quem tem para dar. Ok? Ok. Quando transgredimos a vontade de Deus e o ofendemos, Deus não nos vinga, irmãos. Quantas vezes nós falhamos? A palavra pecado, um dos sentidos dele é errar o alvo. Nós levantamos de manhã muitas vezes, nos esquecemos de Deus. Nós cuidamos das nossas coisas, nos esquecemos de Deus. Nós fazemos uma porção de coisas, nos esquecemos de Deus. Eu vou te contar um segredo. Tem uma porção de gente que deveria estar aqui hoje, ou aí do lado de lá assistindo, e não está, porque se esqueceu de Deus. Porque ele acha que tem mais coisas mais importantes para fazer. E nem assim Deus se vinga. Nem assim Deus é vingativo. Sabe por quê? Porque Ele quer nos ensinar o perdão. Deus é misericordioso, Deus é bondoso. O fato da sua negligência não quer dizer que Deus vai ser vingativo. É esse perdão que Ele quer que nós tenhamos. É esse perdão que Deus nos oferece. Então, quando nós pecamos, Ele não joga na nossa cara. E Ele não nos vinga. Ele dá oportunidade para que nós vejamos os nossos erros, nos arrependamos e vamos até Ele. Essa é a ideia do perdão. Quando nós perdoamos alguém, nós temos a expectativa de que aquela pessoa, ela vai se arrepender um dia. Ela vai cair em si, porque ela é servo de Deus, e ela vai voltar e pedir perdão. Mas muitas vezes as pessoas não caem. Muitas vezes o crente não reconhece que pecou contra Deus, que pecou contra o seu irmão. Então Deus, Ele tem compaixão de nós, e Ele nos enviou o seu Filho para morrer nos nossos pecados e nos reconciliar com Ele. Então, quando nós éramos mortos nos nossos pecados, Deus mandou Jesus para nos salvar. Então, veja bem, quando nós estávamos mortos nos pecados, Efésios 2 fala isso, Deus nos deu Jesus. Romanos 5 também fala sobre isso, para nos salvar. Nós não tínhamos um compromisso, Ele nos perdoou primeiro. Nós estávamos afastados de Deus por causa dos nossos pecados e delitos. Ele vem, se faz homem e morre no nosso lugar. Ele oferece perdão. É esse perdão que Ele quer que nós tenhamos uns com os outros. Não é qualquer perdão, irmãos. É o perdão que Deus deu para nós. E se você não tem capacidade de dar esse perdão, é provável que você não tenha recebido o perdão de Deus. Nós não merecíamos perdão, estávamos perdidos, mas Deus não executou apressadamente a sentença que merecemos, mas nos ofereceu perdão, nos dando dom gratuito da vida eterna. É interessante que Deus nos dá vida, irmãos, por um propósito. Em primeiro lugar, salvar a nossa vida, que nós já conhecemos isso. E em segundo lugar, Ele pretende que a gente se arrependa. E se a gente não se arrepender, isso vai servir de julgamento no final, de condenação. Então, se você está vivo e não tem um compromisso com Jesus, Ele está te dando chance para você ter esse compromisso. Um dos motivos de Jesus não ter voltado ainda é que muitas pessoas ainda precisam se converter, receber o perdão de Deus. Porque aquele que não recebe o perdão de Deus continua condenado nos seus pecados. Já que nosso Deus fez tudo isso por nós, também nós devemos perdoar de livre e espontaneamente o nosso próximo. É assim, não é fácil não. Vamos ver o que diz Mateus capítulo 6, versículo 14 e versículo 15. E aí nós temos uma condição. Jesus dá uma condição aí lá nas Bíblias. Uma condição
para nós sermos perdoados. Amém? Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Ou seja, se Deus não compactuou com o pecado, os meus pecados não foram perdoados, eu estou condenado por não perdoar, por eu achar que o perdão, eu não vou liberar o perdão. Então a Bíblia está dizendo que se perdoardes aos homens as suas ofensas, também Deus os perdoará. Um sinal de que nós somos perdoados, irmãos, é ter um coração perdoador. É claro, irmãos, que tem uma série de coisas que acontecem que nós não estamos preparados para dar o perdão naquele momento, naquela hora. Tem o momento da ira, tem o momento do sofrimento, do ressentimento, tem uma série de coisas que acontecem, mas nós não podemos deixar de liberar o perdão. Nós precisamos liberar o perdão, nós precisamos perdoar, porque essa é a condição que o Senhor Jesus coloca na Bíblia. Se nós não perdoarmos os homens os vossos pecados, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Um exemplo, carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, no capítulo 2, versículo 7, tem alguns exemplos. Nós estamos chegando ao final já, meus irmãos. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 7, versículo 10 e versículo 11. 2 Coríntios 2, 7, 10 e 11. Diz assim a palavra de Deus: assim, pelo contrário, deveis perdoá-lo e consolá-lo, para que não seja consumido por tristeza excessiva. Se perdoardes alguma coisa a alguém, também eu lhe o perdoo. Se é que tenho perdoado alguma coisa, foi por vossa causa que o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não leve vantagem sobre nós, porque não ignoramos as suas artimanhas. Irmãos, olha que coisa terrível quando nós guardamos, não perdoamos. Quando nós não perdoamos, quem leva vantagem é o diabo. A Bíblia está dizendo isso. Quando nós não perdoamos, quem leva vantagem é o pecado. Recapitulando um pouquinho do que nós falamos, quem muito perdoa é porque meditou no perdão que Deus deu para ele através de Jesus. Quem muito perdoa, medita, peraí, eu era morto espiritualmente, condenado, e Deus me salvou, não tinha condições para mim, Deus me salvou. Quando eu avalio isso, vejo tão grande o perdão de Deus, tão sujo quanto nós éramos, e Deus nos perdoa, a gente avalia que esse perdão de Deus é maravilhoso, e é esse o perdão que Ele quer que nós tenhamos com o nosso próximo. Quem pouco perdoa, ele pouco valoriza o perdão que Deus deu para ele. E aí vem o que Jesus diz no capítulo 6, Mateus: se você não perdoar os homens que ofenderam você, que te maltrataram, você também não pode ser perdoado por Deus. Mas qual é a consequência disso? É porque eu não meditei no perdão de Deus, eu não avaliei o perdão de Deus para a minha vida, eu não busquei na palavra de Deus uma resposta do perdão de Deus, e eu também não levei em conta que quem leva vantagem não é Deus, é o diabo, e nenhum de nós ganha. A igreja não ganha, ninguém ganha quando há ressentimento, não há liberação de perdão. Então, o diabo, ele leva vantagem sobre nós quando nós guardamos ressentimento. Você que é crente velho, você que é crente centenário aí, e não perdoa, abre seu olho, porque quem está levando vantagem é o diabo. Você está jogando para outro time, não está jogando no time de Jesus. Presta atenção, a Bíblia está dizendo que se você não perdoa, você está levando vantagem, está dando vantagem para o diabo e não a Deus. E é possível que sua comunhão com Deus esteja destroçada há muito tempo. Ok? E como isso se aplica a nós, para a gente concluir aqui alguns pontos aqui. E eu quero terminar com esses 5 pontos, uma palavra do doutor aqui que fala sobre o perdão. Irmãos, é um assunto muito bom de tratar, que é a martiologia, ou seja, a doutrina do pecado. E a gente precisa entender quando isso atinge nós, quando nós não damos perdão por conta de pecados contra nós. E quando nós não fazemos isso, nós estamos pecando. Aí a gente fala da doutrina do pecado. Perdoar o próximo não é facultativo, é imperativo. O que quer dizer com isso? Perdoar o próximo não é se eu quiser.
Não é se eu puder, é uma obrigação. Se nós somos servos de Cristo, eu costumo dizer lá no estudo bíblico que quando a pessoa diz eu aceito Jesus, você aceita, sabe o que quer dizer isso? Você aceita como Salvador, como Senhor ou só como Salvador? Porque se for como Salvador, tudo bem, todo mundo aceita. Mas como Senhor, Ele é o dono da sua vida, você vai precisar obedecer algumas coisas. E uma dessas coisas é saber que perdão é um imperativo para todo aquele que é servo de Jesus. Eu sou obrigado a perdoar. Não é da minha vontade. Não é que eu vou sentir o desejo. Eu tenho que perdoar. Porque Jesus me perdoou. Então, os que foram perdoados pelo Senhor devem perdoar o próximo e têm a obrigação de perdoar. Lucas 17, 3 e 4 diz assim: tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele arrepender, perdoa-lhe. Mesmo se pecar contra ti, 70 vezes 7, né? Pedro pergunta a Jesus ali. E aí, Senhor, quantas vezes tem que perdoar meu próximo, ele pecar contra mim? 70 vezes. Quantas vezes ele pecar contra você, você vai perdoar aquele irmão, diz a palavra de Deus. Isso não é para compactuar com o pecado, irmãos. Isso é para você liberar o que Deus te deu. Não quer dizer que você está compactuando com o pecado. Não quer dizer que você não vai disciplinar o pecado, que você não vai denunciar o pecado, mas você vai liberar o perdão, para que aquela parte suja que eu falei lá no começo do padre, não fique em você. Vai embora. O peso não está com você mais. 2, perdão deve ser sincero, de coração. Como Jesus disse em Mateus 18, 35, assim também vos fará meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Então vai ter uma consequência se a gente não perdoar de coração ao nosso irmão. Então é mais que um simples pronunciar de palavras, eu te perdoo. Não, é só palavras não, tem que ser de coração. Então, você quando perdoa, você ministra ao coração daquele infrator, daquela pessoa que falhou com você. E você demonstra uma vida cristã superior. Não estou dizendo superior no sentido de você ser melhor do que ninguém, não. Muito pelo contrário, você se abaixa e Deus exalta você. É o momento de Deus levantar você, porque você vai ministrar na vida daquela pessoa, que às vezes nem sabe por que está fazendo aquilo. Irmãos, tem gente que está na igreja há tantos anos, pecando, nunca foi alertado: você está pecando, o que você está fazendo é errado, machucando pessoas, matando pessoas, e nunca foi alertado de que está machucando. De repente, quando você chegar, falar o que Jesus falou ali, capítulo 18 de Mateus, chegar para aquele irmão, porque aquele irmão, você está errado, você não pode fazer assim, a Bíblia está dizendo que não é assim, vamos tentar mudar isso e tal. E se a pessoa não aceitar, você tem as normas que Jesus deixa ali para ser feita, mas não fique com o mal que a pessoa lançar sobre você, perdoe. Terceiro lugar, o irmão que pede perdão tem a obrigação adicional de fazer de o possível para trazer de volta o ofensor ao caminho da obediência e ao bom estado de saúde espiritual. Lucas 17, 3. Tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Então, você vai até o irmão. Gálatas 6, 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade e cuidado. E cuide de ti mesmo, para que não seja tentado também. Então, uma ação que você precisa saber é uma ação perdoadora e cuidadosa, para que você não inflame mais a situação, não caia na situação de pecar também. Quarto lugar, perdoar o irmão é mais um ato de vontade do que das emoções. Devo perdoar o irmão quantas vezes me prejudicar, quer sinta ou não emocionalmente disposto. E aí Mateus 18, 21, 22, você pode ver depois aí o que Jesus fala sobre isso. Você vai até a pessoa, Pedro pergunta a Jesus, na verdade, né? Quantas vezes ele deveria pedir perdão? E Jesus responde para ele, não 7 vezes 7, mas 70 vezes 7, ou seja, é um número assim bem grande durante o dia. Ou seja, quantas vezes a pessoa pecar contra ele. E o quinto, muitas vezes uma pessoa diz perdoar é esquecer. Depois, por não conseguir esquecer do mal de outra pessoa ele fez, chega a acreditar que é um caso perdido, que é impossível perdoar um caso desse. Então, perdoar não é esquecer. Perdoar não é tão somente esquecer. Perdoar é você dizer que aquela dívida que estava a pagar agora está paga. É assim que Deus olha para nós.
Porque, irmãos, preste bem atenção, Deus é onisciente. Se Deus é onisciente, você acha que Deus esquece, tem amnésia? Não tem. Criou nossas mentes, então Ele sabe quais são os pecados que eu cometi com Ele. Mas o que Ele faz? Como é que Deus usa? A dívida que eu tenho com Ele a pagar, que eu devo, Ele põe lá na frente, paga. Ou seja, não há mais a dívida, não há mais o ressentimento. Irmãos, a lembrança ela vai acontecer porque você é munido de uma capacidade divina, que é Deus compartilhou com nós a capacidade do intelecto. Então você vai lembrar, mas você sabe que aquela dívida está paga. Você não vai olhar aquela pessoa como uma devedora, ok? Segundo o Dr. Moffat, George Butkus, no seu livro Palavras-Chaves da Fé, nós estamos terminando já, irmão. O termo perdão é usado frequentemente na nossa linguagem, mas pergunto-me, quantos de nós já paramos para pensar no seu real significado? Nós já pensamos no fato que acontece quando nós perdoamos alguém? Para quem passou isso? Então, a essência de perdoar é dar, é doar. Ou seja, você vai dar para alguém, doar para alguém. As duas últimas sílabas do vocábulo dizem exatamente isso. Quando perdoamos alguém, exoneramos-la, damos a quitação do mal que nos fez. Nós renunciamos todo o direito ou intenção de um ajuste de contas com ele. Abrimos conta do direito e do privilégio de tirar uma desforra. Então, todo direito nós temos contra aquela pessoa que nos fez mal, nós abrimos mão quando nós doamos, quando nós perdoamos. Olha só, doar é dar. Então, quando nós fazemos isso, nós abrimos mãos. Então, se nós perdoamos alguém, nós dispensamos do que podíamos dizer, segundo o autor acima, podemos dizer que nós abrimos mão do que nós tínhamos de direito sobre aquele fato. Paulo diz assim: sofre prejuízo, sofre dano, mas perdoa. É o que Paulo diz em Corinto mesmo. Então, verdadeiramente perdoamos. E aí a questão da lembrança que eu falei, Isaías 43, 25: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões e por amor de mim não me lembro dos teus pecados. Ou seja, Deus, Ele se lembra, porque Ele tem capacidade para isso, mas Ele dá como pago. Aquele pecado Ele não vai mais imputar sobre a minha vida. É por isso que nós somos salvos em Jesus Cristo. Somos todos pecadores, impossíveis de sermos salvos se não fosse pela graça de Deus. Desta forma, os nossos pecados foram pagos. O custo do pecado, que era a morte, foi paga. Então, quando você perdoa, você diz que a pessoa está paga. É pecador. Nós somos pecadores, mas a nossa dívida com Deus, ela está paga. Quando nós perdoamos, a pessoa continua sendo pecadora, mas a dívida que ela tinha conosco está paga. Nós não podemos desfazê-la, destratá-la, mas nós esperamos que ela seja ministrada pela nossa doação, pelo nosso perdão. Aí eu pergunto, esse perdão é só quando a pessoa vai até nós e pede perdão? É assim que funciona? É só quando a pessoa vem pedir perdão? No 14º estudo, segredo, era assim: eu pequei contra você, eu vou até você e falei: irmão, eu pequei, realmente eu pequei. Ou você chega até mim e fala: pastor, você fez isso, tá certo, eu pequei, você me perdoa, beleza. Agora, é como se eu tivesse pecado contra você e eu não reconheci o pecado e você me perdoou assim mesmo. É assim que Deus fez com nós. Foi isso que Deus fez. Muitas vezes eu ouvi muita gente perguntando: como é que eu vou perdoar se a pessoa não me pediu perdão? Libera perdão. Você pode chegar até ela e dizer que você perdoou. Ela vai dizer que nem sabe. Ou você libera o perdão. O que é liberar o perdão? É esquecer aquilo. Esquecer, que eu digo, dar como pago. Aquilo está resolvido. Esquece. Deixa aquilo para lá e segue sua vida para frente. Perdoa aquela pessoa. Embora quero dizer que há pecados que precisam ser tratados, ser resolvidos. Jesus dá a ideia de nós irmos até aquela pessoa, ganhar a pessoa, mas o liberar o perdão está em quem foi ofendido. E se nós vamos perdoar como Deus nos perdoou, a gente perdoa antes da pessoa nos pedir perdão. Não adianta, eu só vou perdoar se ela vir me pedir perdão. Vai morrer, porque se a pessoa é fraca na fé, e você se faz fraco na fé também, não vai ter comunhão. Então alguém precisa abrir mão do direito, abrir mão da briga. Eu quero concluir dizendo, irmãos, esse é um dos pecados que corrói a comunhão na igreja de Cristo. É um dos pecados que não deixa a igreja crescer. Não confessar pecado e não perdoar.
Não perdoar por se achar melhor do que o outro. Não perdoar por se achar que o outro precisa de um castigo. Mas nós precisamos entender que se nós somos cristãos, tudo que vamos fazer tem que ser como Deus fez para nós. Então, se Deus nos deu perdão, em Cristo Jesus, nós temos que perdoar como Deus nos perdoou. Em primeiro lugar, mesmo que a pessoa não peça perdão para nós. Mesmo que a pessoa... Eu quero terminar dizendo, que eu já falei aqui também, conheci uma senhora na clínica, essa senhora casada com o homem da Vale do Rio Doce, ganhava muito bem. Esse homem largou essa mulher, foi morar com outras mulheres, gastar dinheiro, ganhava bem. E ela se separou e criou as filhas sozinha. Os filhos agora formados, uma dentista, outro curso superior lá. E essa mulher adoeceu no decorrer do tempo. Criou as filhas, adoeceu. E um dia na clínica, conversando com ela estava com câncer. Eu disse para ela que o câncer que ela tinha era por conta dela não ter liberado o perdão para o marido dela ainda. Ainda não havia liberado o perdão para o marido. Então ela estava com aquele câncer e com muitas coisas a piorar na vida dela se ela não liberasse o perdão. Então a gente conversou e eu pude falar para ela que quando ela liberasse o perdão, eu não sei se ela ia ser curada do câncer, porque é uma consequência que o seu limite iria ficar, mas Deus pode fazer isso. Mas uma coisa que ela entendeu foi que a causa do câncer dela era ela não ter perdoado o marido dela. Não estou dizendo que ele estava certo, a Bíblia não está dizendo que quem pecou, quem maltratou está certo, mas a Bíblia está dizendo que o certo é que o servo e a serva de Deus se perdoem. Libere o perdão, ministre na vida do outro, porque se não houver perdão, não vai haver comunhão. Se não houver comunhão, a crise da comunhão vai perdurar. E quem vai levar vantagem? É o inimigo das nossas almas. E como ele tem levado vantagem? Porque pessoas, por causa de picuinhas, têm se afastado da congregação, de congregar, de ter relacionamento com a igreja de Jesus. Vão na igreja, mas não se relacionam. Participam de alguns trabalhos na igreja, mas não se relacionam. E o compromisso tem se corrompido. Muitas pessoas têm adoecido na igreja porque não liberaram perdão, tiveram coragem de pedir perdão. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, está nas suas mãos, você decide o que você quer fazer, mas eu quero dizer para você, como cristão, nós devemos perdoar. 14º segredo, nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, e hoje nós devemos perdoar mutuamente uns aos outros, assim como Deus nos perdoou. Que Deus nos abençoe, tenha misericórdia de nós, para que possamos obedecer os seus mandamentos recíprocos. Eu quero passar agora para os pedidos de oração, lembrando ali do seu Valdir, pai da nossa irmã Cláudia, que está no Hospital das Clínicas. Eu soube hoje que ele passou por uma cirurgia, estava com a trombose, passou por uma cirurgia. Então a irmã conta com as nossas orações, eu peço que você esteja orando. Eu quero que você esteja orando por Fernando Presotti, é um rapaz dependente químico, precisa ser liberto das drogas, sua família é evangélica, mas ele tem muitos anos que está preso ao uso das drogas, carece das nossas orações. Quero que os irmãos estejam orando ali ainda pelo irmão Cleudes, irmã Cristina, doutor Evaldo também, que teve uma melhora aqui no seu tratamento. Agradecer a Deus pelos irmãos que tiveram a cura aí do Covid, sair dessa situação. Pedir para aqueles irmãos que perderam familiares, pessoas que perderam seus familiares, estão de luto. Eu recebi um pedido agora esses dias do meu irmão, de alguns padres lá da Aparecida do Norte, que estão morrendo.